Curso de VBA, módulo 3, como trabalhar no Excel com planilhas multiusuários. Tema de hoje, como inserir botão minimizar e maximizar em formulário, utilizando apenas 5 linhas de comandos, aula de número 70. Então, vou executar o nosso formulário e vamos entender o contexto da aula de hoje. Observe, aqui no meu canto superior, observe que aparece para mim apenas o meu x do formulário. Esse X aqui é padrão, então todo formulário vai ter esse X. No entanto, o botão minimizar, aquele menos aqui na nossa barra superior, e aquele quadradinho lá, o nosso botão maximizar, infelizmente, ele não vem no nosso formulário. Ou seja, não há uma propriedade que eu habilite e desabilite para que ele apareça, diferente de outras plataformas, de outras linguagens. Então observe, eu não tenho o botão minimizar e nem o maximizar. Então, como é que eu vou trabalhar com outras planilhas juntamente com este arquivo que eu estou utilizando? Fica a pergunta a você. Então, para solucionar isso, a gente vai utilizar alguns comandos, algumas declarações de functions para poder estar utilizando esse comando. Então, vamos lá. Vou descarregar aqui o formulário. Observe que para eu fechar o meu formulário, eu desabilitei o botão X. Então, eu vou clicar aqui nesse objeto aqui abaixo. Então vamos lá, desenvolvedor, Visual Basic. Se preferir, pressione Alt mais F11. Aqui você já sabe que pode clicar em exibir Project Explorer. E vejamos que temos o nosso atalho Ctrl mais R. Se preferir, é o que eu vou estar fazendo, Ctrl mais R, está aqui o nosso Project Explorer. Então está aqui o meu FRM principal. Pressionei aqui a F4, não consegui acionar suas propriedades, então deixa eu dar um duplo clique nele. E agora sim, com ele me mostrando aqui do lado, está aqui as propriedades do nosso formulário. Então vamos lá. Como eu havia dito, se você procurar aqui nas propriedades do formulário, você vai reparar que não existe essa propriedade onde eu posso estar habilitando e desabilitando esse botão aqui, minimizar e maximizar do nosso formulário. Então, esses que aparecem aqui para mim, isso aqui é do nosso Project Explorer. Perfeito? Então aqui, esse minimizar e esse maximizar é do meu Project Explorer. No meu formulário mesmo, se você observar, eu não tenho, só tenho realmente o nosso X do formulário. Então como é que a gente faz isso? Bom, eu vou, observe aqui que eu expandi os meus módulos, eu posso vir aqui mesmo, inserir um módulo, observe, vou clicar aqui em inserir módulo, então tá aqui a opção, vou aqui na minha aba menu, na minha aba inserir, e vou clicar aqui em módulo, e vou estar inserindo um novo módulo a esse projeto, cliquei em inserir, módulo. Lembrando que eu poderia aproveitar qualquer um desses módulos e aplicar a função que eu vou estar criando, perfeito? No caso aqui eu vou fazer apenas separado, apenas para deixar de uma forma mais organizada. Então aqui neste módulo, pressionando o F4, eu vou ter acesso às propriedades do mesmo. E eu vou conseguir renomear ele, Então vamos lá. Vou chamar esse módulo aqui de maximizar. Não há necessidade de eu também estar renomeando, apenas por um bom hábito se fazer. Então, tá aqui o meu maximizar e vou chamá-lo também de minimizar. Lembrando que eu não posso deixar espaçamentos. Minimizar. Feito? Então, aqui dentro desse módulo, o que eu vou estar fazendo? Bom, eu vou colocar alguns comandos e vou tentar repassar a funcionalidade dos mesmos. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda. Vou primeiro passar o primeiro comando e aí vai ficar mais fácil a compreensão. Então vamos lá, ao primeiro comando. Colei aqui, função que retornará o nome da classe e o nome do userform. Bom, quero que a primeira coisa que você entenda é que esse private quer dizer que está sendo privado, perfeito? E observe aqui, eu tenho uma declaração, Esse PTR save, se eu recortar ele, o meu formulário aqui vai estar funcionando da mesma forma. Por quê? O meu sistema operacional, ele é de 64 bits. O meu Excel aqui já é de 32 bits. Então, para que essa aplicação rode também numa versão do Excel de 64 bits, é necessário que eu tenha esse PTR save. Ou seja, é como se eu estivesse forçando a declaração dessa função, perfeito? Observe aqui que eu tenho uma function e o nome da função, find window, ou começo de uma janela. Library user32, digamos que é uma variável do próprio sistema,
aqui a sua classificação e aqui os parâmetros para a utilização do mesmo. Ó. Perfeito? Aqui, no caso, o que nos interessa é apenas saber o que precisamos fazer para adaptar o nosso projeto. Então aqui, ó, se você copiar isso daqui e colar no seu projeto, você não vai fazer mais nada, perfeito? Então vamos lá. Qual é a próxima função que eu vou estar inserindo aqui? Então, colei mais uma, observe aí. Vou só dar um espaçamento aqui só para ficar mais organizado. Função que retornará as informações sobre o nome da classe e o estilo da janela do userform. Private declarate, ptr save function get, ou seja, eu vou obter aqui o window, que é a nossa janela, o long, ó, o seu tamanho aqui, ó. User também do tipo 32, aliás, get windows long a, perfeito? E tá aqui os parâmetros também para poder estar manipulando, ó. Observe aí, ó. O próximo comando que eu vou estar inserindo será o seguinte. Então tá aqui, ó, função que altera o estilo da janela do userform. Novamente, um private declare ptr save. Lembrando que para que essa aplicação funcione tanto na versão 32 como 64 bits do Excel, eu tenho que ter esse ptr save. Ó. Então, observe aí também a nossa variável, a sua declaração, e tá aqui os parâmetros para estar podendo manipular a mesma. Então, como eu disse, são 5 comandos que eu vou estar utilizando. O próximo será a função, ou a rotina, no caso, que vai estar manipulando essas declarações. Observe, ó. Vou dar o Ctrl V. Então, tá aqui, ó. Essa é a nossa sub que irá obter o nome do userform. Ó. Habilitar botões do tipo Object Form, do tipo AsObject. Ou seja, aqui é o nome da minha variável e aqui é a sua declaração. Estou declarando do tipo objeto. E esse é o comando, ó, código que atribui os botões minimizar e maximizar e possivelmente redimensionar o nosso userform. Ó. Perfeito? Então, tá aí. Então, só que para que você entenda. Se eu pegar este comando aqui, todinho, ó, der o Ctrl C, se eu vir lá no nosso Project Explorer, inserir um módulo e colar ele, qual é o nosso trabalho em fazer alguma coisa nesse comando? Apenas chamá-lo. Observe que o nome dele é, ó, habilitar botões. Então, se eu fizer isso aqui, ó, vou dar o Ctrl C nele, vou vir em exibir, Project Explorer. O nome do meu formulário que eu vou estar manipulando é o FRM principal. Então, duplo clique nele. Dentro do seu evento initialize, observe o que é que eu vou fazer, ó. Call, que é a nossa chamada para uma rotina. O nome da rotina que está lá, habilitar botões. Lembre-se que se eu selecionar ela, ó, clicar em definição, ele vai me mostrar quem é habilitar botões, ó. Perfeito? E o que eu faço agora? Eu vou só clicar aqui para voltar aonde eu estava. E observe que para que ela funcione, eu preciso de um parâmetro, ó. E ele me pede, ó, Object Form as objeto. Então, ele está me pedindo um objeto para que ele possa estar habilitando os botões a esse objeto. Então, aqui tanto faz eu colocar o próprio nome do formulário, que é o FRM principal, como eu simplesmente colocar me, ó. O VBA vai interpretar que eu estou me orientando a este próprio formulário, ó. Então, tá feito, ó. Um detalhe interessante, ó. Vamos executar aqui o nosso formulário para ver como é que ele vai se comportar. Então, cliquei. Então tá aí, ó, observe aqui, o botão minimizar e maximizar aqui na minha barra superior. Repara, ó, o botão minimizar e o botão maximizar já aparece para a gente, ó. Se eu clicar aqui no menos, ele minimizou, ó. Deixa eu diminuir aqui essa janela, tá aqui, ó, aqui abaixo, observe aqui, o meu minimizar, o meu maximizar e o nosso fechar, ó. Então, se eu vier aqui e clicar no mais, aqui do meio, ele maximizou o nosso formulário, ó. Se eu minimizar, novamente, ó, observe que eu não consigo trabalhar por trás do Excel. Como é que eu faço isso? Digamos que eu queira trabalhar com outras planilhas além dessa, ou até mesmo essa. Como é que eu faria? Vou vir aqui, vou descarregar o meu formulário e vou desenvolvedor, Visual Basic. Então, nesse formulário aqui, vou clicar sobre ele, propriedades, eu tenho uma propriedade chamada Show Modal, que por padrão, observe aqui, a mesma. Então, tá aqui ela, Show Modal. Reparem. Então, por padrão, ela vem como True, ou seja, ela vem ativa. Isso quer dizer o quê? Que como o modelo
de mostrar o meu formulário está ativo, eu não consigo fazer nada com ele aberto. No entanto, observe que eu tenho uma caixinha aqui, ó, onde eu posso estar mudando o seu valor de true. Então, possivelmente vai ter o false. Então, vamos ver se é isso mesmo, ó. True e tá aqui o false, ó. Repare, ó. Então, eu vou poder mudar de true, que é o padrão, para false, que é o modo que eu quero estar trabalhando, mesmo com o formulário aberto, já que eu posso estar minimizando com outras planilhas. Então, vou alterar, ó, de true para false. E vejamos o que acontece agora, ó. Vou chamar o meu formulário aqui pelo nosso botão. Lembrando que se eu quisesse chamar por lá, pela janela do VBE, eu simplesmente pressionaria a tecla F5. Então vamos lá, vou minimizar, ó. Minimizei. Então observe que agora, ó, eu consigo trabalhar, ó, com as planilhas, mesmo com o meu formulário aberto, eu consigo trabalhar com a planilha. Até mesmo que eu não minimizasse o formulário, repara, eu vou colocar aqui do lado e eu consigo, ó, estar. Observe aí, eu consigo estar inserindo informações mesmo com ele aberto. Mas se inserirmos o botão minimizar, é exatamente para que eu possa tirar ele da nossa tela principal e deixar numa tela secundária, digamos assim. Perfeito? Então, essa foi a nossa aula de número 70. Aprendemos como inserir o botão minimizar e maximizar lá no nosso projeto. Então, só reforçando. Você quer adaptar isso à sua necessidade. O que é que você deve fazer? Observe esse módulo aqui, ó, maximizar e minimizar. Lembrando que eu posso estar exportando esse módulo, ó. Se eu clicar aqui sobre ele, ó, exportar, vamos exportar esse cara, ó. Observe aí, exportar arquivo. Então, se eu clicar aqui sobre ele, ó, exportar arquivo, lembre-se que eu vou estar exportando este módulo. E claro, eu posso estar importando para dentro do nosso projeto. Então, deixa eu voltar aqui ao nosso curso de aula 70. Eu vou deixar já exportado para você. Caso você queira importar para dentro do seu, você já sabe como fazer, pois já criamos inúmeras aulas como importar para dentro do nosso projeto, perfeito? É a mesma lógica de importar um formulário, é a mesma lógica para importar um módulo. Então, observe, ó. Vou clicar aqui em salvar. Então, tá salvo, ó. Perfeito? Então, só por curiosidade, se eu quisesse importar esse carinha para dentro do meu projeto, como é que eu faria? Ó? Vou pressionar aqui Ctrl O para ser uma nova planilha. Observe aqui na minha barra superior, eu estou na minha pasta 1. Ó. Perfeito? Então eu estou em uma outra planilha. Então essa planilha aqui, se eu vir em desenvolvedor Visual Basic, vou só minimizar aqui esse primeiro projeto e vou deixar maximizado o projeto pasta 1. Ó. Então, observe, ó, ele não contém nenhum formulário. Então vamos inserir aqui, ó, inserir useiform. Então tá aqui o nosso useiform já inserido. Deixa eu só minimizar aqui novamente essa janela. Perdão, eu acabei inserindo um formulário no projeto anterior. Repare, ó, inseri aqui o useiform 1. Então deixa eu remover esse useiform 1 e vou selecionar, obviamente, o projeto que eu quero inserir o formulário. Então, observe, ó, vou dar um duplo clique neste. Então, por garantia, dei um duplo clique em essa parte de trabalho, estou dentro do projeto, ó. Se você reparar aqui acima, agora sim, eu estou dentro do projeto pasta 1. Perfeito? Então, naquele momento, mesmo que eu estivesse olhando para o meu projeto pasta 1, eu estava selecionado em um outro propriedade de um outro projeto. Por isso que ele seria um formulário em um outro projeto. Então, vamos lá. Ó. Então, já que eu estou no meu pasta 1, agora sim, eu posso clicar em inserir useiform. Então, agora sim, ó, useiform 1, tá aqui ele faz parte de quem? Da nossa pasta 1, ó. Então, como é que eu faço? Se eu executar aqui ele, ó, observe, ó. Se eu executar ele está aqui, não tem o maximizar e nem o minimizar. Se eu quiser importar aquele módulo, simplesmente eu vou vir aqui, ó, em arquivo, observe aqui a opção importar arquivo, ó. Repare, ó. E eu tenho o atalho Ctrl mais M para fazer isso. Então vamos testar aqui, ó, Ctrl mais M. E ele vai me aparecer uma janela de dialog, ó. E tá aqui, ó, maximizar e minimizar, ó. Observe aqui, ó, observe aqui arquivos VB que ele aceita, ó, frm.frm.base.cls, ó. Ou seja, se você observar aqui, a extensão que eu estou importando para dentro do meu projeto é base, ó, ou base, como queira. Ó. Então, possivelmente ele vai estar aceitando, ó. Vou selecionar o mesmo, duplo clique nele e já descarregou aqui e já inseriu um módulo para mim, ó. Observe, ó, eu não tinha este módulo, essa parte é módulo. Como eu importei, agora, possivelmente, quando eu clicar nesse mais, vai ter o módulo que eu acabei de importar, ó.
cliquei e tá aqui, ó, meu maximizar e minimizar. Meu trabalho agora, se eu executar meu formulário, nada acontece por enquanto. Duplo clique nele, o que é que eu vou estar fazendo? Ó, vou mudar do evento click para o evento initialize, ou seja, quando ele inicializar, ele vai executar alguma ação. Vou utilizar o nosso call, que é a chamada. Não, confesso que eu não lembro agora o nome da rotina, então vai dar um errozinho porque eu saí da rotina. Vamos só verificar aqui o nome, ó, habilitar botões, perfeito? Então vou digitar aqui, ó, habilitar botões. Lembrando que eu poderia ter copiado o nome, ó, habilitar botões. Abro o meu parênteses, ele não, possivelmente eu devo ter digitado alguma coisa aqui errada. Deixa eu colocar um underline, confesso que não lembro. Se tem ou não tem, deixa eu abrir o parênteses. E ele não reconheceu, então possivelmente eu devo ter digitado alguma coisa errada aqui, ó. Habilita botões, perfeito? É a habilita e não habilitar. Então vamos lá. Então, quando você digitar alguma coisa e não autocompletar, pode ter certeza que tá errado, perfeito? Então, agora sim, ó. Agora sim, ele está me pedindo o critério, o argumento para que ele possa funcionar. Então, eu vou botar aqui, ó, me, e fecho meu parênteses. Se eu executar o nosso formulário, vamos ver, tá lá, ó, o meu minimizar e o meu maximizar. E repare, ó, realmente ele se redimensiona, ó. Observe, ó. Beleza? O formulário se redimensiona. Não sei se os objetos vão se redimensionar. Deixa eu verificar o que aconteceria, ó. Caixa de ferramentas, deixa eu inserir aqui um objeto. Vou botar uma label aqui, por exemplo. Vou chamá-la aqui de teste. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho da sua fonte, só para que possamos fazer um teste aqui. Vou aumentar aqui o tamanho da fonte dessa label. E vamos ver se realmente ela se redimensiona juntamente do formulário ou é somente o formulário que se redimensiona. Então deixa eu aumentar aqui para o tamanho de 20. Então ela está bastante grande, observei. Vou inserir só mais um objeto, só para que a gente possa fazer um teste, ó. Então, executei. Se eu for diminuindo, observe que os meus objetos, esses sim, não acompanham. Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer um comandozinho para que os objetos também tentem acompanhar dentro de um certo limite, perfeito? Então, observe, ó, nessa aula número 70, aprendemos a inserir o minimizar e o botão maximizar em um formulário. E também aprendemos a importar um módulo e como exportar um módulo para dentro de um outro projeto, ó, perfeito? Então, observe que ele redimensiona o formulário. No entanto, os objetos não acompanham. Então, no próximo vídeo, a gente vai aprender a fazer com que os objetos também tentem acompanhar um pouco o formulário. Claro que eu não vou conseguir fazer com que ele acompanhe 100%. Mas, até um certo limite, eles vão acompanhar. Perfeito? Então, aguardo você para o nosso próximo vídeo. Valeu!